Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Infelizmente, devido a essa pandemia que nós estamos vivendo aí, que tem assolado o mundo de uma forma geral, e também por recomendações médicas, juntamente com recomendações das nossas autoridades em todas as esferas, sejam municipais, estaduais e federais, quanto ao uso do templo, né? Mas eu sei que sabem. Mas faço questão aqui de relembrar que a igreja não está fechada, a igreja não fecha, a igreja não para. Igreja somos nós, né? Em todos os lugares onde nós estivermos, nós somos igreja. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós somos igreja. Mas que algumas vezes, né, nós nos reunimos na semana, poucas vezes na realidade no nosso tempo, na nossa estrutura física, mas nesse momento nós nos encontramos de fato impedidos de assim fazer. Mesmo em meio a essa dificuldade que nós estamos enfrentando, eu gostaria de partilhar com vocês uma porção da palavra de Deus, para a gente refletir um pouquinho daquilo que seria a nossa reflexão essa noite de culto em nosso templo, né? Eu gostaria de convidar a todos, quantos podem fazer, abrir as suas Bíblias nesse momento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, para juntos lermos os versos 32, 33 e 34. Atos capítulo 4, verso 32 ao verso 34, e diz assim a palavra de Deus: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que nos remete ao início da igreja. Um tempo conhecido como os dias da igreja primitiva. Portanto, é Lucas quem está narrando o que nós temos como os Atos dos Apóstolos. Tudo aquilo que acontecia com eles, que acontecia com a comunidade de discípulos, que até o presente momento eram conhecidos e vistos apenas como discípulos de Jesus, os discípulos do caminho. A riqueza de detalhes nessa descrição aqui de Lucas nos chama a atenção nesta hora, visto que nos mostra, através desse relato, como é que viviam os primeiros discípulos de Jesus. Não é à toa que a primeira frase do texto que nós aqui acabamos de ler enfatiza algo importantíssimo, quando diz que da multidão, daqueles que creram em Jesus, era o coração e a alma. Coração e alma estavam intimamente ligados numa mesma intenção, num mesmo propósito de vida, numa mesma preocupação. Eles não só haviam crido no Evangelho, na mensagem do Evangelho, mas eles também entenderam que a unidade entre eles seria a maior demonstração do Cristo vivo. Ao ponto que a continuação do verso 32 do texto que nós lemos chega a dizer que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Não existia apego, não existia egoísmo, a generosidade tomava conta dos corações de todos aqueles que se encontravam na qualidade de discípulos de Jesus.
O verso 33 desse texto que nós lemos chega a nos informar que com grande poder os apóstolos testemunhavam da ressurreição de Jesus. Em todos eles, diz o texto, havia abundante graça. A igreja, queridos amigos e irmãos, era a manifestação visível de um Deus invisível. Os discípulos eram a manifestação de um Cristo que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. A vida dos discípulos era a vida exata que Jesus ensinou. Coisas não valiam mais do que pessoas. A necessidade de um era a necessidade de todos. A dor de um era a dor de todos. Ao passo que os versos 34 e o verso 35 vão nos informar que não havia nenhum necessitado entre eles. Nenhum. Porque aqueles que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía para cada pessoa conforme a sua necessidade. Parece até um sonho quando nós olhamos para uma sociedade pós-moderna como a nossa, né? Quando nós olhamos para um tempo como o nosso de consumismo sem tamanho, um tempo de egoísmo sem precedentes. Parece um sonho, onde a simples ameaça, e aqui trazendo um pouco mais para o nosso contexto, para o nosso tempo, onde a simples ameaça da falta de algum item de necessidade básica em um momento de crise como este que nós estamos vivenciando, com um simples álcool em gel, faz com que pessoas de condições mais abastadas comprem todo o estoque, ao passo que os menos favorecidos não encontrem mais nas prateleiras do supermercado, enquanto muitos estão com estoques pessoais abarrotados. Não, a perspectiva da igreja primitiva não era essa, muito pelo contrário, era totalmente oposta. Havia, sim, generosidade nos corações, havia generosidade nas relações. O Cristo que os envolvia era maior do que uma mente egoísta. A vida dos discípulos naquela época, naquele tempo, naquele momento, era a reprodução exata da vida do seu mestre. Agora, tem um detalhe fundamental nessa história que nós estamos refletindo, é que toda essa maneira de viver da igreja primitiva, toda essa maneira de pensar, toda essa maneira de agir, não vinha de uma imposição por parte dos apóstolos. Não. Vinha sim de um coração voluntário, vinha de uma voluntariedade do coração que foi transformado genuinamente pelo Evangelho de Jesus. E é exatamente aquilo que os que nos acompanham com nossa comunidade, não é? Os irmãos sabem muito bem daquilo que nós costumamos falar. A transformação que o Evangelho produz em nós evidencia naturalmente de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Porque se vem de dentro para fora, é manifestação do Espírito Santo, que através do seu processo de arrependimento, produz em nós o desejo e também a busca de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Agora, toda transformação que vem oriunda de fora para dentro, na grande maioria das vezes, é resultado de uma religiosidade vazia, que simplesmente existe pelo fato de que alguém está mandando fazer, por isso eu faço. Quando nós olhamos a história, a vida da igreja primitiva, e não encontramos nenhuma imposição por parte dos apóstolos,
corrobora exatamente com essa perspectiva que estou partilhando aqui com vocês. A solidariedade e a generosidade nascem de um desejo interno, não de uma imposição externa. Sabe qual é a maior prova disso? Que eu estou falando aqui para vocês nesse momento, se dá nos versos seguintes a esses versos aqui que nós acabamos de ler. Os versos 36 e 37 deste mesmo capítulo, de Atos capítulo 4, nos dizem que então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, ele vendeu um campo que possuía, diz o verso 37 desse capítulo, e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. A pergunta que não quer calar nesse exato momento é a seguinte: quem impôs a este José chamado Barnabé fazer tal ação? Quem impôs? Ninguém. Essa ação parte de um coração generoso. Essa ação parte de um coração que foi alcançado verdadeiramente pelo Evangelho e pelo Evangelho genuíno de Jesus. Ele não se conforma em ter em excesso e ao mesmo tempo ver outros sem dificuldades para suprir as suas necessidades mais básicas. Ele então vende um terreno que possuía e traz o dinheiro e age com amor e age com misericórdia. É exatamente isso que um coração transformado pelo Evangelho passa a evidenciar. Agora, sabe onde mora o problema disso tudo? Para a gente caminhar aqui para o final da nossa breve reflexão. O perigo disso tudo nasce ou mora na perspectiva religiosa daqueles que estão à sua volta, observando essa atitude do Barnabé, de um coração generoso, de um coração compassivo. Porque começa-se então a achar que essa atitude pode destacá-lo ou destacar os demais diante de uma comunidade inteira. Podem ser destacados por sua generosidade. E sabe qual é a história que se narra depois desse acontecimento que nós acabamos de ler? Depois do que acontece com Barnabé, que abre seu coração, parte o que tem e reparte com todos. Sabe o que acontece? É a doação de Ananias e Safira. Eu não sei se você já leu essa passagem, mas o capítulo seguinte, o capítulo de Atos, capítulo 5, vem abrir narrando essa história, a história desse casal, que também doaram, à semelhança de Barnabé, o dinheiro de um terreno que havia sido vendido. O dinheiro doado por Ananias e Safira era de fato o suprimento para alguns. Mas a intenção do coração de Ananias e Safira era totalmente oposta à intenção do coração de Barnabé. Olha o que diz o texto, capítulo 5, verso 1 ao verso 11, e a gente vai caminhando aqui para o final. Entretanto, verso 1 do capítulo 5. Certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira, sua esposa, estava ciente de tudo isso. Levando então o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse a Ananias: por que você permitiu Satanás encher o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do seu campo? Não é verdade que, se conservando a sua propriedade, ela continuaria sendo sua? E depois de vendida a Ananias, o dinheiro ainda não estava em seu poder? Por que você decidiu então fazer uma coisa dessas? Você, Ananias, não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Diz o verso 5 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor sobre todos,
quando tomaram conhecimento daquilo que havia acontecido. Então levantaram os moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram e sepultaram. O verso 7 desse mesmo capítulo 5 nos diz que quase 3 horas depois, entra a mulher de Ananias sem saber de absolutamente nada do que tinha ali acontecido. E então Pedro se dirige a essa mulher e pergunta: diga-me, por favor, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela diz: sim, foi exatamente por esse valor. Então Pedro disse: por que é que vocês entraram num acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aqueles que levaram o seu marido e sepultaram, e eles também lhe levarão. No mesmo instante, diz o verso 10, ela caiu aos pés de Pedro e também morreu. Entrando os moços, viram ela morta na porta, levaram e sepultaram ao lado do seu marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Eu encerro a nossa reflexão, nossa breve reflexão aqui, esse momento, queridos irmãos e amigos, convidando vocês a uma introspecção, a um olhar para dentro, sabe? Aquilo que nós temos costumeiramente feito. Procurar dentro da gente os momentos que nós agimos, e agimos não por vontade oriunda de uma transformação interna, mas quando agimos simplesmente por meio de uma falsa religiosidade. Eu fico me perguntando, queridos amigos e irmãos, com quem nós nos parecemos mais nessa história aqui, pensada e reflexiva, não é, da palavra de Deus? Com quem nós nos parecemos mais? Com qual coração o nosso coração se identifica mais? O seu coraçãozinho se identifica mais? Será que com o coração de Barnabé, que faz, que age, mas age porque entende que houve um processo de transformação dentro, interna, que não lhe permite mais pensar só em si, mas pensar também no próximo, com o mesmo amor e com a mesma intensidade? Será? Ou será que nos parecemos mais com o coraçãozinho do casal Ananias e Safira, que vendem também a semelhança de Barnabé o seu terreno e doam também a semelhança de Barnabé, tão somente na intenção de mostrar aos demais uma religiosidade que não existia, e uma religiosidade que era apenas externa, que gera impacto, mas não para o reino, gera impacto em quem está vendo, em quem está observando, e que não agrada a Deus, porque Deus tudo vê e tudo sonda. Ele sabe qual é exatamente a intenção dos nossos corações. Sabe, meus irmãos, Deus, o nosso Deus, Ele sonda a nossa mente, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe perfeitamente quem nós somos. Por favor, não façam absolutamente nada nessa vida concernentes à intimidade com Deus meramente para demonstrar aquilo que não é. Que nós sejamos movidos por dentro, movidos por uma transformação interna, sabe como eu estou falando? Que nós possamos demonstrar, queridos e amados irmãos e amigos, do lado de fora, aquilo ou aquela transformação que primeiramente houve no lado de dentro. Isso é evangelho. O resto é religião ou religiosidade vazia. Que nós possamos então ter um coração generoso nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de solitude, nesse tempo de reserva, de acolhimento, mas que nós possamos ter um coração generoso nesse tempo de faltas, que nós possamos agir sem necessariamente uma imposição de um líder mandando a gente agir. Que nós possamos abrir os nossos corações e simplesmente demonstrar do lado de fora
aquilo que nós verdadeiramente já vivemos no lado de dentro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de refletir sobre a Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, mesmo num tempo difícil, onde nós não podemos estar juntos, mas através das redes, através da tecnologia, nós podemos nos unir em oração. Apresentamos, ó Deus, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Nós te apresentamos os países, ó Deus, a qual tem enfrentado uma situação delicada com essa enfermidade, Pai. Que no nome de Jesus a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade esteja suprindo as necessidades mais básicas dos Teus filhos e filhas. Que nós também possamos ser agentes, ó Deus, de transformação nesse tempo, através das nossas orações e também das nossas ações. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê uma semana de paz, uma semana de graça, debaixo da sua bondade. Que nós possamos agir, não por mera religiosidade, mas agir por uma transformação que houve do lado de dentro, que nos impulsiona a sermos parecidos com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.